Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje começamos dinâmica impulsiva, última parte da dinâmica, lembrando que nós vimos leis de Newton, trabalho e energia, e agora fechamos com dinâmica impulsiva. Um dos assuntos que mais cai no vestibular na parte de mecânica. Muito bem, o que é a dinâmica impulsiva? É a parte da dinâmica que estuda o fechamento dos movimentos, vamos dizer assim. Lembrando que nós vimos na cinemática e também na dinâmica os seguintes tipos de movimento, e aqui vale colocar que eu não estou falando de tipo de trajetória, se é reto ou se é curva. Estou falando de tipo de movimento. Então nós temos o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado e o movimento variado. Muito bem, recordando rapidamente cada um deles, lembrando que para qualquer tipo de movimento que você vai estudar, trajetória aberta, você tem o referencial, orientado para a direita, a origem aqui, e a nossa partícula. E essa partícula tem três valores, a posição, a velocidade e a aceleração. E aqui, moçada, eu vou estar falando de aceleração tangencial. A velocidade, então a velocidade é a grandeza que varia o espaço, e se a velocidade dessa partícula variar, nós temos a aceleração tangencial. Lembrando que eu estou analisando aqui apenas o valor numérico da velocidade, não direção e sentido, pelo menos por enquanto. Lembrando sempre, né, moçada, que qualquer um desses valores podem ser avaliados em função do tempo. Muito bem, quais são as características desses elementos no movimento uniforme? Principal característica do movimento uniforme, a velocidade ela é constante em módulo e diferente de zero. Consequentemente, a aceleração tangencial, aquela que muda o valor numérico da velocidade, é nula. E aí, moçada, tendo velocidade, o espaço muda, a posição vai variar. Essa posição, ela varia de forma linear. Para quem esqueceu, forma linear é como se o espaço fosse uma PA de razão igual à velocidade. Então, isso é uma variação linear. Tanto é que o espaço é a única medida que varia, que ele tinha uma função horária que era dado por S igual a S0 mais VT. Esse era o movimento uniforme. Muito bem. O segundo movimento que nós vimos foi o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele que a velocidade vai variar de forma linear. Obviamente, se essa velocidade varia, ela tem uma função horária, e essa função horária era dada por V igual a V0 mais AT, aqui a aceleração tangencial. E aí um detalhe importante, se a velocidade varia de forma linear, isso quer dizer que a aceleração tangencial ela era constante e diferente de zero. Logo, o espaço varia no tempo e nós tínhamos a função do espaço, que era S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, que é a equação do sorvetão. E nós tínhamos ainda a fusão dessas duas equações, quando eu pegava o tempo aqui e substituía aqui, que gerava a equação de Torricelli V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Esse era o movimento uniformemente variado. Acontece que nós temos, na prática, um movimento chamado de variado. Na verdade, repare, movimento variado, só que ele varia com uniformidade, ou seja, a velocidade varia de forma linear. O movimento variado era aquele que a aceleração tangencial era variável, logo gerava uma velocidade também variável, só que de forma não linear, não pode ser nessa equação, e obviamente o espaço também variava, tudo isso em função do tempo. E aí eu te pergunto o seguinte, vimos isso lá na cinemática, quais são as funções horárias para esse tipo de movimento? Infinitas opções. Você pode ter uma velocidade igual a log de t. Você pode ter um espaço igual a cosseno de t. Ou seja, o movimento variado, o leque dele é imenso.
Curiosamente, o movimento variado é aquele que nós mais executamos no dia a dia. Muito bem, na dinâmica nós aprendemos a jogar nesses movimentos a força. Lembrando que pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Moçada, olha só, estou falando de aceleração tangencial, então estou falando aqui de uma força tangencial. Se a aceleração tangencial é nula no movimento uniforme, então quer dizer que a resultante de forças no movimento uniforme tem que ser igual a quanto? Zero. Já sabemos disso, esse é o chamado equilíbrio dinâmico. Então, se eu tivesse aqui um gráfico da força em função do tempo, e eu vou precisar desse gráfico já na dinâmica impulsiva, o gráfico de força-tempo para um movimento uniforme seria um gráfico assim, isso, claro, para a força resultante. No movimento uniformemente variado, se nós fizermos para esse movimento um gráfico da força pelo tempo, repare o seguinte: se a aceleração tangencial é constante, voltando aqui na segunda lei de Newton, aceleração tangencial constante, a massa não muda, então a força tangencial ela é constante também. Então o gráfico da força em função do tempo para o movimento uniformemente variado é um gráfico assim, onde a força resultante ela é diferente de zero. Obviamente, no movimento variado, se eu tivesse um gráfico de força-tempo, esse gráfico não pode ser nenhum dos dois anteriores, ou seja, ele pode ser um gráfico assim. Repare que aqui o tempo passa, a força muda. Lógico, está mudando a força, está mudando a aceleração tangencial, que é o caso aqui. Os gráficos de movimento variado, eles são os mais variáveis possíveis. Você pode ter gráficos, por exemplo, reta, como está aqui. Você pode ter uma parábola, você pode ter uma curva qualquer num gráfico força-tempo para o movimento MV. Ou seja, como eu tenho para o MV infinitas funções, eu tenho infinitos tipos de gráfico para o movimento variado. Beleza? Moçada, e por que eu estou falando de gráficos de força-tempo aqui? Você vai ver que na dinâmica impulsiva, essa análise ela é muito importante. Sem contar que na dinâmica impulsiva, muito dos movimentos que nós vamos fazer, como por exemplo o estudo das colisões, dos choques, nós temos nesses eventos forças variáveis. E forças variáveis, nós estamos falando de movimento variado, de aceleração tangencial variada. Muito bem, uma outra revisão que eu vou precisar para entrar de vez na dinâmica impulsiva são duas situações importantes. Primeiro, imagine a queda livre de dois objetos de massas diferentes, um objeto de massa mzinho e um objeto de massa mzão, e esses dois objetos caem da mesma altura. Vimos na cinemática e também na dinâmica que a força que atua aqui é a força peso. Em ambos os casos, nós temos aqui peso desse objeto, temos aqui peso desse objeto, e aí uma pergunta que é clássica em vestibulares é a seguinte: se os dois partirem do repouso e percorrem a mesma altura, qual é a velocidade terminal dessas duas partículas quando batem no solo, mesmo tendo massas diferentes? A resposta da cinemática você já conhece. Os dois batem no solo com a mesma velocidade. Afinal de contas, a queda livre é um movimento uniformemente variado, com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Se, pela equação de Torricelli, percorre a mesma altura, com a mesma aceleração, partindo do repouso, então eles atingem o solo com a mesma velocidade. Está inconforme com a segunda lei de Newton? Está, porque força é igual a massa vezes aceleração. A força que atua é o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a aceleração. Daqui, moçada, você tira que a massa vai embora. Ou seja, a aceleração de queda desse corpo é a aceleração da gravidade. Repare que a massa não era protagonista na cinemática, nem mesmo na dinâmica. Quando você tem um plano inclinado, que você solta um objeto nesse plano sem atrito, e aí você faz a decomposição da força-peso, fizemos isso, Px, o Px aqui no caso é a força resultante, massa vezes aceleração, e aí nós temos Px como P seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração, peso é massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração, a massa mais uma vez vai embora, ou seja, qual é a aceleração com que o corpo desce esse plano inclinado? Era g seno θ. E aí,
Se soltarmos daqui do plano inclinado dois objetos com massas distintas, imagina um Fusca e um caminhão solto de um plano inclinado sem atrito, vai chegar lá embaixo com a mesma velocidade, porque teve a mesma aceleração, percorrendo o mesmo espaço. Então repare que a massa não era na cinemática protagonista das ações. Na dinâmica impulsiva, isso muda. A massa passa a ser protagonista, como veremos nos exemplos citados já já, e eu preciso que você se lembre muito bem desses dois exemplos para o que eu vou explicar e também dos tipos de movimento, uma vez que na dinâmica impulsiva trabalhamos muito com movimento variado, onde as forças são variáveis, o que aparentemente torna o estudo um pouco mais complexo. Muito bem, moçada, então para entrar na dinâmica impulsiva de vez, nossa primeira definição será a quantidade de movimento. O que vem a ser isso? Uma das definições mais importantes da mecânica. Vamos supor o seguinte, se eu tiver duas bolas, bola de ping-pong ou tênis de mesa e uma bola de bilhar. Repare, se eu abandonar as duas da mesma altura, desprezando a resistência do ar, elas batem na mesa com a mesma velocidade. Só que um detalhe, se você tivesse que colocar a mão, por exemplo, sobre a mesa e receber o impacto dessas bolas, eu te pergunto, a sensação seria a mesma quando você soltar isso aqui da mesma altura, batendo nas suas mãos com a mesma velocidade? Acho que você já sabe a resposta. Essa daqui vai machucar mais. Por quê? Porque ela tem mais massa. Moçada, essa bola, mesmo tendo a mesma velocidade de queda com que bate na mesa, desprezando a resistência do ar, tem algo diferente da outra bolinha. A dinâmica impulsiva começa a cuidar disso. Um dos assuntos que a dinâmica impulsiva cuida é das colisões entre dois ou mais objetos. Então, o que essa bola tem de diferente quando toca a mesa em relação a essa é uma coisa que a gente chama de quantidade de movimento. Bate com a mesma velocidade, porém tem massas diferentes, então eu digo que tem quantidade de movimento diferente. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você tem um plano inclinado e você solta aquele nosso Fusca e um caminhão carregado com sacos de cimento, por exemplo, ladeira abaixo, sem atrito, e chega os dois lá embaixo. E você, de repente, está aqui embaixo, no final desse plano inclinado, e vai ser atropelado pelos veículos. E aí eu te pergunto, qual dos dois que vai causar um estrago maior sobre o seu lindo e maravilhoso corpo? Você também já sabe a resposta, o caminhão. Ele vai te estraçalhar, ou seja, chegou com a mesma velocidade do que o Fusca lá embaixo, 80 km por hora. Porém, tem algo diferente. Esse algo diferente é a quantidade de movimento. É isso que nós vamos definir agora. Muito bem, então olha só, quando você tem uma partícula de massa m com uma certa velocidade v, define-se quantidade de movimento da partícula como sendo o produto da massa pela velocidade. Então essa é a definição da quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Repare um detalhe, para uma mesma massa, quem tiver a maior velocidade vai ter mais quantidade de movimento. E repare também que se você tiver para duas partículas de massas diferentes a queda com a mesma velocidade, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. E aí vem um detalhe importante. Quando eu arremesso essa bolinha contra a parede, eu posso arremessá-la frontalmente, de frente, então bateu na parede e voltou, ou posso arremessá-la de maneira inclinada. E aí eu te pergunto uma coisa que é o seguinte, a velocidade que vai entrar aqui é apenas o valor numérico ou a direção e o sentido da velocidade é levado em consideração? Acho que você também já sabe a resposta. Afinal de contas, você ser atropelado de frente por um Fusca a 80 km por hora ou inclinadamente a 80 km por hora vai causar estragos diferentes. Então tem um detalhe aqui, moçada, olha só, extremamente importante. A velocidade que vai entrar aqui é a velocidade em direção e sentido, ou seja, a velocidade vetorial. Repare um detalhe importante, isso já vimos lá na parte de vetores, que massa é uma medida escalar e velocidade é um vetor. E sabemos que escalar vezes vetor mantém-se o quê? Vetor. Por isso, a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade.
Como a massa só tem valores positivos, não tem massa negativa, ou seja, massa positiva, então o que acontece? O vetor velocidade vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da quantidade de movimento. Isso significa dizer que aqui na nossa velocidade, quando eu coloquei o vetor velocidade, eu vou ter que colocar também o vetor quantidade de movimento. Ambos são vetoriais. Qual seria a unidade da quantidade de movimento no sistema internacional, SI? Repare, a quantidade de movimento é a massa, que é quilogramas, vezes a velocidade, que é metros por segundo. Isso vai ficar assim mesmo, ou seja, a quantidade de movimento é medida em quilogramas, metros por segundo. Moçada, um detalhe importante, a quantidade de movimento também pode ser chamada de momento linear. Então, se você encontrar esse nome, momento linear, quantidade de movimento, a mesma coisa, não se esqueça. Uma outra definição extremamente importante para a dinâmica impulsiva é o impulso de uma força, simbolizado pela letra I. A questão é a seguinte, quando você tem um objeto que você faz uma força, quanto você puxa, em quanto tempo, o que está acontecendo com o movimento dessa partícula? Está variando. Ou seja, ele está ganhando velocidade. É assim que os corpos ganham velocidade. Você puxa, vai ganhar velocidade, vai variar o movimento. Então, o que acontece? Na dinâmica impulsiva, nós definimos uma medida chamada de impulso. Quando você faz uma força sobre esse objeto, durante um intervalo de tempo, nós dizemos que você está impulsionando. E aí vem a seguinte definição. O impulso, ele é o produto da força pelo intervalo de tempo. Ou seja, durante o tempo em que eu faço a força, eu estou impulsionando esse corpo. Mais uma vez, moçada, repare o seguinte. Força é medida vetorial, tempo é escalar. Então, vetorial vezes escalar, prevalece vetorial. O impulso, ele é também uma medida vetorial. Então, grandeza vetorial. Como o intervalo de tempo também é positivo, logo o impulso vai ter também sempre a mesma direção e sentido da força. Isso significa dizer que, se eu estou fazendo uma força nessa massa, então eu estou impulsionando, eu vou representar aqui um vetor chamado impulso. E repare o seguinte, olha só, vimos agora há pouco a revisão dos movimentos, mu, move e mv. No mu, você tem que a força resultante sobre o corpo é nula, ou seja, tem forças, mas elas se anulam. Então a resultante é nula, evidentemente você não tem impulso, ou seja, ele mantém a velocidade. No movimento uniformemente variado, vimos que a força é constante. Uma força constante atuando durante um intervalo de tempo vai fazer, claro, com que a partícula seja impulsionada, ou seja, que ela ganhe velocidade. Na verdade, você só vai poder usar essa equação do impulso para forças constantes. Ou existe uma outra situação que você pode calcular impulso, que é quando você tem o gráfico força-tempo. Aqui começa a surgir aqueles gráficozinhos que eu coloquei lá para você nos tipos de movimento. Então, se eu tiver um gráfico força-tempo, por exemplo, assim, repare que essa força é variável com o tempo, eu não posso utilizar essa equação. Aqui você vai recorrer à figura formada entre o gráfico e o eixo das abscissas, vai fechar essa figura e vai calcular a área. Em outras palavras, você pode calcular a área desse gráfico. O que é a área lá da cinemática? Produto da ordenada pela abscissa. Ordenada é força, abscissa é tempo. Então essa área é o produto força-tempo, e o produto força-tempo o que é? Impulso. Então a área desse gráfico, ela é numericamente igual ao impulso. Você vai poder fazer isso nos casos em que a força for variável, ou seja, para movimentos variados. Muito bem, qual seria a unidade do impulso? Repare que o impulso ele é força, que é newtons, vezes o tempo, que é segundos. Então o impulso no sistema internacional é medido em newtons vezes segundos, SI. Essa é a unidade do impulso. Muito bem, feito essas duas definições para a dinâmica impulsiva, que serão fundamentais, quantidade de movimento e impulso, eu te pergunto uma coisa. Há uma relação entre as duas coisas? Há uma relação entre essas duas definições? Moçada, repare o seguinte, quando você faz força, você impulsiona durante um tempo, o que acontece com a velocidade da partícula? Aumenta, diminui? Depende de como você está fazendo essa força.
Ou seja, o impulso se relaciona com a quantidade de movimento. Ou seja, você impulsionou, você vai variar a velocidade da massa, variou a velocidade, você vai ter mudança na quantidade de movimento. Então repare que há uma relação entre essas duas coisas. E, obviamente, física é uma ciência que requer o quê? Comprovação matemática. Vamos verificar como fica isso provando matematicamente. Muito bem, para mostrar a relação entre o impulso e a quantidade de movimento, nós vamos falar do teorema do impulso. Para isso, vamos considerar o seguinte, vamos supor que você tem uma partícula de massa m com uma velocidade v0. Bom, peso anula normal, se eu mantiver essa partícula como está, desprezando o atrito, assim ela fica, ou seja, ela mantém essa velocidade v0. E aí eu te pergunto, qual a condição para que eu tire essa partícula da situação em que ela se encontra? Ou seja, ganhar velocidade ou perder velocidade que seja. Por exemplo, se eu quero que ela ganhe velocidade, eu vou ter que chegar sobre ela e fazer o quê? Aplicar uma força durante um intervalo de tempo ΔT. E aí, repare o seguinte, essa partícula tinha uma velocidade inicial e pela definição inicial, ele tem um vetor quantidade de movimento inicial que é zero, que é o produto da massa vezes a velocidade v0. Devido à ação da força F, o que acontece daqui a pouco com essa partícula? Ora, ela ganha velocidade, ela passa a ter uma velocidade v maior do que v0. A força está lá, atuando sobre nossa partícula. Se continuar atuando, ela vai continuar ganhando velocidade, mas o fato é que ao passar por aqui, ela vai ter uma quantidade de movimento Q, que é a massa vezes a velocidade V que ela tem naquela posição. Muito bem, peso anula normal, força F, estou desprezando o atrito, essa força por enquanto é a força resultante. Segundo a lei de Newton, o que é a força resultante? Massa vezes aceleração. Da cinemática, o que é a aceleração? Variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Move, aceleração constante. Vou colocar aqui, estou considerando essa força constante. Ou seja, força vai ser igual massa vezes ΔV sobre ΔT. Daqui eu passo ΔT multiplicando, fica força vezes ΔT, que é igual massa vezes ΔV, que é V menos V0, velocidade final, menos velocidade inicial. Moçada, repara uma coisa, o que é força vezes tempo? Impulso, que é igual massa vezes velocidade final, mv, menos massa vezes velocidade inicial, mv0. Olha só que interessante. Massa velocidade final, o que é? Quantidade de movimento final, aqui, da nossa partícula, menos massa vezes velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Moçada, está desvendado aqui um dos mais importantes teoremas da física, que é conhecido como teorema do impulso. Eu diria para você o seguinte, lembra do teorema da energia cinética, o TEC? Vimos lá na parte de energia? Extremamente importante. O teorema do impulso, eu diria para você que, junto com o teorema da energia cinética, ajuda a resolver muitos exercícios, inclusive muitas vezes substituindo a cinemática, desde que você tenha elementos para poder utilizar isso. E mais, essa velocidade aqui é a velocidade final instantânea, e aqui também. Então, assim como o teorema da energia cinética, o teorema do impulso pode ser utilizado não só no MOVE, mas também no MV, ou seja, qualquer tipo de movimento, você vai poder usar esse teorema. Aproveite! Muito bem, então aqui temos impulso igual a variação da quantidade de movimento e só falta uma coisinha para poder analisar isso daqui. Impulso, quantidade de movimento. Unidade do impulso, Newton vezes segundo. Unidade da quantidade de movimento, quilograma-metro por segundo. Moçada, duas medidas físicas numa igualdade só é válido se tiver a mesma unidade. Dimensionalmente, essa equação tem que ser perfeita, homogênea. E aí eu te pergunto, tem a mesma unidade? Provavelmente você deve estar pensando assim, não, vamos ver? Impulso Newton vezes segundo igual quantidade de movimento, quilograma vezes metros por segundo. O que é o Newton? Força, massa vezes aceleração, ou seja, quilograma vezes aceleração, que é metros,
por segundo ao quadrado, vezes esse segundo que está aqui, que é igual a quilograma metros por segundo. Moçada, olha só o que acontece com o segundo aqui e o quadrado aqui. Vai um embora. O que sobrou então? Quilograma metros por segundo igual quilograma metros por segundo. O teorema é perfeito, pode utilizar. Tem a mesma dimensão. Aproveite. Muito bem, vamos à resolução de alguns exercícios sobre esse conteúdo. Eu vou começar com a apostila na página 125. Link da apostila está aí na descrição. Aproveite a excelente apostila com excelentes exercícios super atualizados de vestibular. Resolveu essa apostila, passa no vestibular. Eu vou começar resolvendo o exercício número 1, bem simples, só para dar uma geral sobre esse conteúdo. Ele fala o seguinte: um corpo de massa 2 kg tem velocidade de 54 km por hora. Massa 2 kg, velocidade 54 km por hora. Calcule a energia cinética e a quantidade de movimento do corpo. Ele quer saber a energia cinética e a quantidade de movimento do corpo. Moçada, essa questão é oportuna porque, olha só, se você observar, energia cinética e quantidade de movimento são definições parecidas, não é verdade? Olha só, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E aí eu te pergunto o seguinte, dá para relacionar as duas coisas? Dá, você poderia dividir uma equação pela outra, por exemplo. Se você dividir, vai ficar que a energia cinética sobre a quantidade de movimento vai ser igual. A massa vai embora. V ao quadrado com V também vai. O que sobrou aqui? V sobre 2. Essa é uma relação aceitável entre a quantidade de movimento e a energia cinética. Poderia ser com as massas também? Poderia, desde que você isolasse a velocidade aqui, na quantidade de movimento, e substitui lá. Também pode. Então há várias maneiras de você fazer essa relação. Mas vamos ao nosso exercício. O que acontece? Eu tenho uma partícula com massa 2, velocidade 54, já vou dividir isso por 3,6, isso vai dar 15 metros por segundo, vou jogar sistema internacional. E aí ele pergunta o seguinte, qual é a quantidade de movimento? Não perguntou vetorialmente, só o valor numérico, então quantidade de movimento é a massa, que é 2, vezes a velocidade, que é 15, quantidade de movimento 30 quilogramas metros por segundo. Beleza? Bem simples. Energia cinética da partícula. Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética é a massa, que é 2, velocidade, que é 15 ao quadrado sobre 2. 2 com 2 vai embora. A energia cinética dá 225 joules. Essa é a energia cinética do corpo. Beleza? Vou resolver mais um exercício agora da página 129, exercício 1. Ele fala o seguinte, quanto tempo deve agir uma força de intensidade 100 newtons sobre um corpo de massa 20 kg? Então nós temos um objeto, massa 20 kg, aplico uma força sobre ele, para que sua velocidade passe de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo. Ou seja, ele tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, e aí essa velocidade tem que ir para 15 metros por segundo. Obviamente que eu tenho que fazer uma força sobre esse cara, e ele quer saber durante quanto tempo essa força atua, ou seja, intervalo de tempo. Bom, teorema do impulso, ou seja, impulso, variação da quantidade de movimento, força vezes intervalo de tempo igual quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A força foi dada, ela é de 100 newtons vezes o intervalo de tempo, que é igual massa velocidade final menos massa velocidade inicial. 100 vezes ΔT igual massa da partícula 20, velocidade final 15, massa 20, velocidade inicial 5. Daqui eu tiro 100 ΔT igual 20 vezes 15, 300, menos 5 vezes 20, 100. Então daqui nós tiramos que 100 ΔT é igual a 200. Corta 0, 0, com 0, 0. ΔT igual a 2 segundos. Esse é o tempo que tem que atuar a força sobre a partícula. Moçada, olha só, eu vou resolver um exercício agora que começa a mostrar um pouquinho do grau de dificuldade que essa matéria pode apresentar em alguns casos. Olha só, uma bola de tênis de mesa de massa 200 gramas, massa da bola 200 gramas, atinge a raquete com uma velocidade de 20 metros por segundo, então ela bateu com uma velocidade V0 de 20 metros por segundo.
e retorna na mesma direção em sentido contrário, com velocidade de 30 metros por segundo. Se o tempo de interação entre a bola e a raquete é de 0,01 segundo, então a força média aplicada pelo tenista na raquete em newtons foi igual a... Ele quer saber a força média. Olha só, extremamente interessante e perigoso esse exercício. Situação cotidiana. Você tem lá uma raquete, bola de tênis, ela é arremessada contra essa raquete, vem com uma velocidade V0, o tenista dá-lhe uma raquetada e o que acontece? Ela volta com uma velocidade V maior do que a inicial. Moçada, várias coisas acontecendo nesse exercício, por isso que eu selecionei fundamental. Primeiro, a força trocada entre a bolinha e a raquete, ela é constante? Não, não é. Ela é altamente variável. Provavelmente, vou falar disso daqui a pouco, mas a força-tempo dessa bolinha com a raquete é algo do tipo assim, ó. É uma força altamente variável, chega num pico máximo, diminui, num intervalo de tempo muito curto. Esse é um lance da dinâmica impulsiva. Muitas das colisões que nós vamos estudar, dos choques que nós vamos estudar, eles são feitos em intervalo de tempos muito pequenos, na ordem de décimos, centésimos de segundos. Fique atento a isso, porque isso pode complicar. Então, o que acontece? Na verdade, o que ele quer é aquela força média que geraria o mesmo efeito sobre essa partícula. Então a gente vai calcular tipo assim, uma força constante média, só que tem um problema. Quando essa partícula vem, ela tem uma quantidade de movimento que é zero, bate na raquete e volta, ela tem uma quantidade de movimento final. Ô, gente, olha só, aqui eu não tive mudança de direção. Então o vetor quantidade de movimento final, o vetor quantidade de movimento inicial, quando eu fiz a diferença, eu já fiz a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quando eu inverto essa quantidade de movimento, porque eu tenho que fazer vetorialmente menos, lembre-se de vetores, não existe diferença de vetores, existe mais menos o vetor oposto. Então esse vetor menos que zero, ele vem para cá, aqui você teria a variação da quantidade de movimento. Nessa situação aqui, a quantidade de movimento final tem essa direção em sentido e a inicial está no sentido contrário. E aí, se você jogar o impulso, que é a variação da quantidade de movimento, vai ficar força vezes intervalo de tempo, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, só que isso é vetorial. E aí, o que vai acontecer aqui? Força vezes intervalo de tempo igual quantidade de movimento final vetor mais o menos que zero. Repare, você tem que inverter o vetor que é zero e vira uma soma vetorial. Quem que é o menos vetor que é zero? É esse vetor aqui na direção mesma e sentido contrário em relação ao que é zero. Se eu substituir aqui, a força vai ser, estou procurando, intervalo de tempo 0,01 igual QF, massa vezes a velocidade, mais o menos que é zero, que é massa vezes velocidade V0. Só que tem um detalhe, esse sinal menos aqui é só para fazer a inversão do vetor. Na verdade, eu estou somando o vetor Q final com o vetor Q zero. Quando ele agrega aqui, vira uma resultante assim, ó, Q, que é a quantidade de movimento final, pega o Q zero, traz aqui, menos Q zero, a sua variação da quantidade de movimento vai ser todo esse vetor aqui, ó. Então, na verdade, é uma soma dos dois vetores. Força vezes 0,01, que é igual à massa que nós temos aqui, tem que passar para quilogramas, 0,2 quilogramas, vezes a velocidade final, que é 30, mais a massa, que é 0,2, vezes a velocidade inicial, que é 20. Repare que aqui acabou ficando mais. Isso é perigoso. 0,01 força, 0,2 com 0 cortou dá 6, 0 com 0 cortou dá 4. Daqui eu tiro que a força é 6 e 4, 10, dividido por 0,01. Isso aqui é 10 dividido por 10 a menos 2, que é igual a 10 a terceira newtons. Ou seja, a força média trocada na raquete, ela é de 1000 newtons. Repito, qual que é o grande problema desse exercício? A inversão vetorial que você faz aqui quando faz QF mais o menos que zero. Isso vai acontecer em vários exercícios da dinâmica impulsiva. Teorema do impulso. Vocês vão ver aí na apostila. Muito bem, fechamos essa primeira parte da dinâmica impulsiva. Agora é hora de quê?
resolver exercícios, não se esqueça do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.